122, verso 1, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, mediante esse texto bíblico que eu acabei de ler com a amada igreja neste exato momento, eu quero ministrar uma mensagem com o tema: qual a igreja certa? Qual a igreja certa é o tema da mensagem que eu quero ministrar para você na medida do tempo que nos é permitido transmitir uma mensagem, uma palavra de Deus ao teu coração. Muita gente, meus amados irmãos, pergunta para nós, pergunta quem sabe para você, qual a igreja certa? Eu quero dizer que a igreja verdadeira é a igreja que segue os princípios, a igreja que segue a doutrina da palavra de Deus. A Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Então a igreja certa é aquela que prega a palavra de Deus como ela é. É aquela que jamais vai distorcer a Bíblia Sagrada. Não estou aqui citando nomes de denominações. Não estou aqui citando nomes de instituições religiosas. Não estou aqui citando nome de religião. Jamais. Respeito todas as denominações, respeito todas as congregações, respeito todas a igreja. Mas eu quero dizer que a igreja verdadeira, ela prega aquilo que está na palavra. A igreja que é certa, a igreja lavada, comprada e redimida pelo sangue de Jesus, ela jamais pregará fora da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela sabe que grande é a responsabilidade daquele que prega fora da palavra de Deus. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, que é um versículo que eu costumo citar para você, que ai de quem acrescentar, ou ai de quem tirar ou acrescentar aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Então, pela doutrina, pelo ensino bíblico, você conhece a igreja certa. Você conhece a igreja verdadeira. Certa vez, me fizeram uma determinada pergunta. Me fizeram uma determinada indagação, um determinado questionamento. Disseram qual a diferença da igreja pentecostal para a igreja neopentecostal. A igreja pentecostal, meus irmãos, é a igreja que conserva a sã doutrina. A igreja pentecostal é a igreja que conserva a sã doutrina da palavra de Deus. No início da minha fé, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu aprendi que o crente era conhecido pela forma de andar. Eu aprendi que o crente era conhecido pela forma de falar. Eu aprendi que o crente era conhecido pela forma de se vestir. Não é que isso vai trazer a salvação. Não. Porque o Salvador de nós todos é o Senhor Jesus Cristo, que morreu há mais de 2000 anos atrás naquela cruz por mim e por você. Mas a igreja pentecostal é a igreja que conserva a doutrina bíblica,
A igreja pentecostal, ela anda de acordo com a Bíblia. A igreja pentecostal, ela não se afasta e jamais se afastará da doutrina bíblica. Sabe por quê? Porque ela tem o temor do Senhor ainda em seus corações. E por conservar a doutrina bíblica, por conservar a doutrina da palavra de Deus, a gente reconhece que é uma igreja verdadeira, é uma igreja correta, que está ensinando o povo, as ovelhas do Senhor, a ir morar no céu um dia com Jesus. Porque hoje, irmão, é tanta facilidade que as pessoas querem encontrar para servir a Deus. Aí entra agora a outra pergunta que me fizeram. E qual é a igreja neopentecostal? A igreja neopentecostal, traduzido Novo Pentecostes, é uma igreja que crê na doutrina pentecostal, mas é uma igreja que abre espaço. É uma igreja que deixa o membro à vontade. É uma igreja que deixa o congregado à vontade. Eu aprendi, meu irmão, no início da minha fé, que nós não podemos ficar à vontade. A gente tem que seguir aquela doutrina bíblica, sabe qual? Tome, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É o que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23 em diante. Que aquele que verdadeiramente é salvo em Jesus Cristo, ele renuncia a si mesmo, ele renuncia aos desejos da carne, ele renuncia ao pecado, ele renuncia ao eu, ele renuncia à prepotência, ele renuncia aos desejos pecaminosos para agradar a quem lhe chamou, a quem lhe salvou, o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja neopentecostal, meus irmãos, é uma igreja que crê na doutrina bíblica, sim. É uma igreja que conserva a doutrina bíblica, sim, mas abre espaço. Olha, aqui você pode isso, aqui você pode fazer aquilo, aqui não tem problema isso, aqui não tem problema aquilo, aqui não tem nada de mais isso, aqui não tem nada de mais aquilo. Não estou, preste bem atenção na mensagem. Não estou julgando. Não estou apontando igreja A ou igreja B. Não. Não estou criticando líder A ou líder B. Não. Eu apenas estou trazendo uma exortação da parte de Deus para você. Porque muitas das vezes nós queríamos ouvir uma mensagem do nosso gosto, da nossa maneira, da nossa forma. Não é verdade? Mas Deus, neste exato momento, me permite trazer uma palavra como essa para trazer o despertamento. Que a gente precisa ser a igreja verdadeira. A gente precisa ser a igreja certa. A gente precisamos ser a igreja diferenciada. A igreja que conserva a sã doutrina da palavra de Deus. Porque, como eu sempre costumo usar esse termo, no início da minha fé, louvado seja Deus por isso, eu não comia leite materno, como a Bíblia nos orienta. Eu não comia leite materno, que é aquele leite mais fraco, como a Bíblia orienta, né? Quando a pessoa começa na fé, a gente tem que ir devagarzinho, tem que mostrar passo a passo devagarzinho, sem ferir, sem machucar. Mas na minha época não foi assim. Eu ouvia aquela doutrina pesada. Eu vi aquela doutrina rígida dentro da igreja. Mas doutrina dentro da palavra de Deus não desvia ninguém dos caminhos do Senhor.
Doutrina dentro da palavra de Deus, ensino dentro da palavra. Porque doutrina é conjunto de ensino. Dentro da palavra não desvia ninguém da igreja, nem tira ninguém da igreja. Faz fortalecer, faz firmar e ter mais compromisso com Deus para onde ir morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, a igreja verdadeira, ela prega a verdade. A igreja certa, ela anda de acordo com a Bíblia. Você pode analisar. Você pode ver. Você, como eu, meu irmão, está com a Bíblia na mão. Está com a Bíblia na sua mão. Você pode ler. Ver o que está dentro da palavra. Ver o que está fora da palavra. Assim vivia os crentes bereanos daquela época do apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo pregando e os crentes bereanos de Bereia, que era uma cidade daquela época, onde Paulo pregou, está lá em Atos dos Apóstolos, era Paulo pregando e eles examinando a Escritura. Era Paulo pregando e eles examinando a Escritura. Por quê? Porque eles disseram, vamos examinar, porque nós temos que ver se está de acordo ou não com a palavra o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A gente precisa ver se está de acordo ou não com a palavra aquilo que o apóstolo Paulo está a nos doutrinar nesse exato momento. Porque hoje a gente está comendo tudo que coloca na mesa para a gente comer, não é verdade? Hoje, nos dias atuais, infelizmente, mas é algo que Deus permitiu falar, a realidade, nós estamos comendo tudo que se põe na mesa espiritualmente falando. Porque fulano de tal diz, eu creio, eu acredito, eu pego, eu recebo. Meu irmão, veja, minha irmã, veja se está de acordo com a palavra. Porque existe muitos falsos profetas. Eu já falei para você em outra mensagem que os falsos profetas deturpam a palavra de Deus. O falso profeta ludibria a mente do leigo, daquele que não tem conhecimento da palavra, daquele que não tem conhecimento da sã doutrina. Falso profeta ludibria, falso profeta cauteriza, o falso profeta ilude, engana com fábulas e heresias que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Ou seja, não tem nenhum respaldo bíblico. A igreja verdadeira, a igreja certa, é a igreja que anda de acordo com a palavra. A igreja verdadeira, a igreja certa, é a igreja que anda de acordo com a palavra de Deus. Você pode diferenciar vendo através da Bíblia Sagrada se a igreja está andando de acordo com a palavra, se a liderança está pregando de acordo com a palavra. Essa igreja verdadeira, esta igreja certa, é a igreja que agrada, é a igreja que glorifica, exalta e engrandece ao nome do Senhor para todo sempre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que você guarde esta vossa palavra, que não é minha, mas é a palavra de Deus em vossos corações.